Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais conhecidos e reconfortantes da Bíblia, João 14. Em um mundo que parece cada vez mais cheio de incertezas, essas palavras antigas oferecem de verdade um roteiro para a gente encontrar paz no meio do medo e da ansiedade. Fica a pergunta, né? O que tem nesse texto de 2000 anos atrás que o torna tão poderoso e relevante até hoje? É isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Vamos entender o passo a passo dessa narrativa. Para a gente entender as promessas de João 14, primeiro a gente precisa sacar o cenário. E olha que cenário tenso que era aquele. Ok, vamos tentar visualizar isso. A gente está em Jerusalém, no lugar conhecido como o Cenáculo. A última ceia tinha acabado de acontecer. Jesus está ali, reunido com seus seguidores mais próximos, pela última vez antes da sua prisão e morte. O peso daquele momento devia ser imenso. A atmosfera estava muito carregada. Jesus tinha acabado de fazer uma série de anúncios que foram devastadores para os discípulos. Um deles o trairia, Pedro o negaria e, o mais chocante de tudo, ele estava prestes a ir embora. A confusão e o medo ali eram palpáveis. O teólogo Hernandes Dias Lopes descreve a cena de um jeito perfeito. Os discípulos estavam no meio de uma crise emocional profunda. E é exatamente nesse ponto, nesse momento de desespero, que as palavras de Jesus em João 14 começam a fazer sentido. E então, no meio daquele caos todo, vem o ponto de virada. Jesus se vira e fala diretamente aos corações perturbados dos seus amigos. Olha que interessante. A primeira coisa que Jesus faz não é dar uma explicação super complexa, é oferecer um antídoto direto para a ansiedade deles, a fé. Ele chama os discípulos a afirmarem a confiança nele como se fosse uma rocha no meio daquela tempestade toda que estava se formando. E aqui está a declaração central do capítulo inteiro. Quando o discípulo Tomé pergunta sobre o caminho, a resposta de Jesus é absoluta, é exclusiva. Essa frase se torna a base para tudo o que ele vai dizer em seguida. Sabe o que é mais profundo aqui nessa palavra caminho? Jesus não diz, eu vou mostrar o caminho para vocês. Ele diz, eu sou o caminho. De acordo com a análise da fonte, ele não é só um professor apontando uma direção. Ele é o próprio destino e o único jeito de chegar lá. Essa citação reforça essa ideia de um jeito brilhante. A afirmação de Jesus é completa. Ele não está oferecendo conceitos separados. Ele personifica cada um deles. É algo total. Certo. Com essa base bem estabelecida, Jesus então começa a oferecer soluções práticas. Ele não ia deixar os discípulos sozinhos, desamparados. Ele apresenta um verdadeiro sistema de apoio para o futuro. Basicamente, ele descreve 3 pilares que iam sustentar os discípulos depois que ele partisse. Cada uma dessas promessas foi projetada para capacitar eles a continuar a missão que ele mesmo começou. A primeira promessa pode soar um pouco surpreendente. Obras maiores? Como assim? A fonte esclarece que isso não significa necessariamente milagres mais impressionantes. Se refere mais ao alcance geográfico e ao impacto global do ministério deles, que, depois do evento de Pentecostes, ia ultrapassar e muito as fronteiras da Palestina. E então a gente chega na promessa do Consolador. O ponto crucial aqui é a palavra outro. No texto original, a palavra usada significa outro do mesmo tipo. Isso é fundamental. O Espírito Santo não seria uma força inferior ou só uma influência abstrata, mas sim uma pessoa divina com a mesma natureza e autoridade de Jesus, que estaria com eles para sempre. Ok, e como é que tudo isso se amarra? Jesus agora conecta a crença com a ação e revela o presente final que essa relação produz. A conexão aqui é direta, super clara. O amor, no contexto que Jesus apresenta, não é só um sentimento, é uma ação. Ele define o amor como uma expressão natural de afeto através da obediência. O comentário de J.C. Ryle sobre isso é certeiro. De acordo com o texto, o amor se manifesta. Não é algo que a gente sente passivamente, mas algo que a gente demonstra ativamente, seguindo os ensinamentos de Cristo. E o resultado dessa relação de amor e obediência é um presente, a paz. Mas calma, não é qualquer paz. A paz que o mundo oferece é frágil, depende das circunstâncias externas estarem boas. A paz que Jesus oferece é interna, é constante, é segura, porque ela se baseia na certeza de que Ele está no controle, e não no caos que está do lado de fora. Então, no final das contas, como tudo isso se junta? A gente chega na conclusão onde a gente percebe por que essas promessas tão antigas continuam a ser uma estrutura tão sólida para a vida e para a fé de tanta gente.
Resumindo, João 14 oferece uma estrutura completa de conforto, sabe? Começa com a promessa de um lugar seguro, que é sustentado pela presença constante do Espírito e pelo chamado a um amor que é ativo. E a base disso tudo? Uma paz interior que as circunstâncias da vida não podem abalar. E isso traz a gente de volta para a nossa pergunta lá do começo, só que agora com uma outra bagagem. De que maneira essa promessa antiga de paz interior pode ser de fato a resposta mais relevante para as turbulências que a gente enfrenta hoje? É uma questão que, com certeza, vale a pena refletir.